Meus amados irmãos e aqueles que nos dão o prazer, a alegria de estarem conosco neste culto, eu os saúdo com uma boa noite e que a graça e a paz do nosso bendito Salvador seja com todos nós. Amém? Pois bem, meus queridos, nesse momento tão especial, quando participaremos da ceia do Senhor, nós daremos sequência à exposição que temos feito sobre as bem-aventuranças. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, portanto, Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 5, verso 8. Nós estaremos abordando nesta noite a bem-aventurança chamada limpos de coração. Eu quero convidar você para lermos juntos este texto sagrado. Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 5, verso 8. Por favor, enche o peito de ar com alegria no dia do Senhor comigo. Leia bem alto. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meus amados, você já imaginou se esta fosse a primeira característica abordada pelo Senhor Jesus nas bem-aventuranças? Quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós devemos olhar como se fossem degraus. Por isso, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres. Louvado seja Deus, que conhecendo o Senhor, quem nós somos, Ele não inicia as bem-aventuranças dizendo bem-aventurados os limpos de coração, porque certamente ao nos depararmos com isto logo de início, Jesus estava iniciando o seu ministério, estabelecendo as bases do seu reino. Se ele dissesse bem-aventurados os limpos de coração como primeira bem-aventurança, nós estaríamos perdidos. O que eu quero dizer a vocês é que esta bem-aventurança, ela trata do sublime propósito da vida cristã. Nada pode ser mais glorioso, mais sublime, mais excelso do que ver a Deus. O propósito do Evangelho é nos levar de volta para o Gênesis, para aquele momento em que os nossos pais, Adão e Eva, desfrutavam da presença de Deus, que viam Deus, que conversavam com Deus, que participavam da intimidade de Deus. E a promessa desta bem-aventurança é bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Aí está o propósito glorioso, sublime da vida cristã, ver a Deus. Entretanto, para ver a Deus, nós precisamos primeiro reconhecer a nossa pobreza, chorar pelo nosso pecado, nos deixar amansar por Deus e passar a desejar a justiça de Deus. O fato é, meus amados irmãos, que somente estes, os limpos de coração, verão a Deus. Para compreendermos com profundidade esta palavra dita pelo Senhor Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, eu quero conversar com vocês, iniciando a exposição, explicando o que é o coração, o que é ser limpo, e por último, a grande bem-aventurança, isto é, a grande e gloriosa promessa que é ver a Deus. Portanto, é óbvio que quando Jesus está falando bem-aventurados os limpos de coração, Ele não está falando de coração como um órgão que bombeia o sangue do nosso corpo.
Tampouco Jesus está falando de coração como apenas os sentimentos, as nossas emoções, como de forma corriqueira é usado na linguagem popular. Coração na Bíblia tem um significado muito mais amplo, muito mais profundo. Coração na Bíblia é a fonte dos pensamentos, a fonte das emoções, a fonte das nossas vontades, dos nossos desejos, isto é, a totalidade do nosso ser. Isso significa coração, à luz da palavra de Deus. Portanto, quando Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, Ele está falando de todo o nosso ser. Isso quer dizer que a limpeza, ela deve estar presente em toda a nossa vida. A limpeza deve estar presente, deve penetrar os meandros, cada detalhe, cada compartimento do nosso ser. E é por isso que precisamos compreender isso, para que verdadeiramente estejamos como agrada a Deus. Jesus disse: a pureza deve estar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas motivações. Quantas vezes nós fazemos até a coisa certa, mas se pararmos para analisar o que nos moveu a fazer, aquilo é reprovável. Devemos ter pureza também nas nossas motivações. Devemos ter pureza em nossos desejos, nossas vontades, naquilo que nós queremos, naquilo que nós almejamos. Jesus disse que o nosso maior problema não está no nosso exterior. Ele disse que o maior problema está dentro de nós. O maior inimigo que nós temos é aquele que, quando estamos diante do espelho, nós o vemos. Nós, às vezes, queremos colocar a culpa nos outros, como se os outros fossem, como se alguém fosse o nosso inimigo. O nosso grande inimigo somos nós mesmos. O problema não está nos outros, o problema está em nós. O profeta de Jeremias, ele vai dizer que o coração do homem é desesperadamente corrupto, desesperadamente enganoso. O Senhor Jesus, Ele quando fala do coração, Ele diz que do coração procedem os maus desígnios, do coração procedem os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O coração é, portanto, a sede de todo o nosso ser. Esse é o significado de coração, à luz da palavra de Deus. E é um equívoco nós pensarmos que o problema do homem é o ambiente em que vivemos. É um equívoco nós imaginarmos que é o ambiente que nos torna maus. O problema está dentro do homem. O ambiente torna-se ruim porque o coração do homem é mau. Não é o ambiente que torna o coração mau. É o coração corrupto, enganoso, é que torna o ambiente mau e perverso. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Adão, ele caiu num ambiente glorioso. Não há nada mais sublime, mais extraordinário do que o ambiente em que Deus colocou Adão para viver. Mas quando ele permite entrar no seu coração os argumentos da serpente, então o coração dele se encheu de um desejo de querer ser igual a Deus. Mas ele não queria imitar a Deus na santidade de Deus, ele queria imitar a Deus na sua onipotência. E aí está o grande erro dele. E quando o coração dele se encheu desta maldade, desse desejo de querer usurpar aquilo que não lhe pertencia, então ele foi expulso daquele ambiente. O fato é, meus amados irmãos, que o ambiente torna-se mau porque o nosso coração é mau. É comum, às vezes, você encontrar alguém que diz: olha, eu vivo em um ambiente terrível. O meu lar é terrível. O ambiente da minha escola é terrível. Mas eu quero dizer a você que homens de Deus e mulheres de Deus, eles são instrumentos para a glória de Deus nos ambientes mais terríveis que possam existir. Deus usa exatamente você para que o nome dele seja glorificado
nesses locais. Augusto Comte, o pai do positivismo, ele diz que o problema do homem é a educação, isto é, educa o homem e o homem vai ser bom. Se você observar o que dizia também Jacques Rousseau, ele dizia algo que o homem é essencialmente bom. Ele acreditava que a bondade era inata, o homem nascia com ela. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém bom, não há ninguém que busque o bem, não há ninguém que queira a bênção de Deus, que queira Deus. John Luke ainda, ele diz algo que é totalmente equivocado diante do que a Bíblia nos ensina. Ele definiu que a mente de um bebê é como uma tábula rasa, como se um papel em branco. E as experiências das pessoas, elas pudessem escrever ali aquilo que você vai ser. Entretanto, reitero, o profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9, ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Se você quiser conhecer o seu coração, eu quero nesse momento agora, se você quiser conhecer o seu coração, eu vou te oferecer uma maneira de você conhecer. Quer saber o que tem dentro de você? Traga à sua memória os momentos mais terríveis que você viveu. Traga à sua memória os momentos em que você foi oprimido pelas circunstâncias, em que você foi alvo da maldade de alguém, em que você sofreu naquele momento de uma forma terrível, como se alguém pudesse pegar o seu coração e espremer o que saiu. O que saiu é o que você é. Essa é uma realidade dura. Você quer saber quem é o homem? Leve-o a uma circunstância tal, de tal maneira que o coração dele seja espremido, esmagado. Então, o que sair dali de dentro é o que existe dentro dele. É verdadeiramente quem ele é. Fora disso, é muito fácil. Quando tudo vai bem, todo mundo é muito educado, muito gentil, muito generoso. Mas quando as circunstâncias nos afligem, como afligiram o Senhor Jesus Cristo. Jesus foi afligido em determinados momentos, e quando Jesus viveu esse momento de aperto, de perseguição, e ele estava naquela cruz, diz a Bíblia que ele, naquele momento difícil, quando as pessoas embaixo meneavam suas cabeças e diziam: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Salvou a tantos. Salvou a tantos. Desce da cruz se tu és Deus. Sabe o que saiu dentro dele quando ele foi apertado? Ele citou a palavra. Ele citou Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele estava para partir, ele cita Salmo 31, verso 5. Nas tuas mãos, meu Pai, eu entrego o meu espírito. Isto é, quando ele foi apertado, quando ele foi esmagado, o que saiu dentro dele? A palavra. E você e eu, o que sai dentro de nós é quem nós somos na realidade. Sabe qual é o problema do homem? Que nós não sabemos lidar, ou queremos passar assim uma forma de lidar com o nosso pecado, que seja uma forma não tão clara, uma forma mais branda de lidarmos com o nosso pecado. Lembra-se o que está escrito no livro, o livro escrito por Salomão, Cantares de Salomão. Salomão escreve dizendo assim: apanhai-me as raposas e também as rapozinhas, porque as nossas vidas estão em flor. Ora, irmão, apanhar aquele raposão é fácil, né? Mas apanhar a raposinha, não, a raposinha não tem problema. Existem alguns pecados que são pecados de estimação. Você estima.
Você convive diariamente e você passa a entender que aquilo não é pecado. Porque faz parte da sua natureza, faz parte do meu temperamento, eu sou assim, já nasci assim, e você não se deixa transformar pelo poder de Deus. E Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração. É de coração. A pureza que agrada a Deus não é a pureza do nosso exterior. Não adianta termos uma pureza externa, não adianta termos uma pureza cerimonial, não adianta termos uma pureza ritualística. O que Deus quer é, filho meu, dá-me o teu coração. O que Ele quer não é que nos cobramos de aparatos ou de véu para demonstrar que somos muito santos, muito especiais. Não! Bem-aventurados os limpos de coração. De coração. Nós podemos até impressionar as pessoas com a maneira como nos vestimos, com a nossa religiosidade, mas nós não conseguimos impressionar Deus. Deus não pode se impressionar com o nosso exterior. Deus sonda e esquadrinha o nosso coração. Jesus denunciou os fariseus e dizia, vocês lavam o exterior do copo, mas o copo está sujo. Vocês se preocupam com o exterior. E Jesus disse para os fariseus, vocês são sepulcros caiados. Pelo exterior está branquinho, aparência de brancura, de santidade, mas dentro existe morte. Vocês cheiram mal, apesar da brancura exterior, apesar de todo o aparato religioso, apesar de vocês ocuparem os primeiros lugares nas sinagogas, vocês só têm aparência. E Jesus reprovou os religiosos. Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus, irmãos. Infelizmente, a coisa mais comum no meio religioso é o farisaísmo. É o ser fariseu. É aparentar alguma coisa. Mas Deus não se impressiona com a nossa aparência. Deus não se impressiona. O que Ele quer é ver em nós um coração puro. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele diz, Cristo habite em vosso coração. Ele habita no nosso coração. E se o nosso coração é templo do Espírito Santo, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós podemos dizer que o nosso coração é o santo dos santos. É o lugar em que a glória de Deus se manifesta. Então, é ali que Deus que habita. E que ambiente Ele habita? Jesus habita em nós. Que ambiente Ele habita? Que ambiente é o seu coração para abrigar a Deus? Nós podemos viver uma pureza cerimonial, ritualística, religiosa, mas se não vivermos uma pureza profunda, intensa do nosso coração, nós estamos apenas vivendo de aparência. O céu não abrigará os hipócritas. O céu não abrigará o farisaísmo. O céu não abrigará aquele que se preocupa apenas com o exterior e não está interessado em deixar o Espírito Santo limpar o seu interior. É o seu interior que Deus quer. Um coração puro deve servir a Deus com integridade, irmãos. Um coração puro não pode ser um coração dúbio, dividido. Jesus disse, não useis duas túnicas. Você não pode usar uma túnica na igreja, uma túnica em casa. Uma túnica em casa e uma túnica no trabalho. Não useis duas túnicas, leva uma só. Me lembro, em uma determinada igreja, que o pastor estava pregando sobre o amor, sobre a bondade, sobre o ser gentil. E de repente levantou-se no meio da congregação uma mulher e ela disse assim, eu quero casar com esse homem. Era o marido dela. Ela dizia, esse é o homem que eu quero ter em casa. Bondoso, gentil, educado. Jesus disse assim, quanto aos fariseus, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Lembram-se que os fariseus acusaram os discípulos de Jesus
dizendo assim: os teus discípulos comem pão sem lavar as mãos. E Jesus disse: o problema não é comer pão sem lavar as mãos. Olha, meus irmãos, Jesus não estava dizendo que está liberado, né? Nós estamos tratando de higiene aqui. Jesus estava falando, trazendo um ensino. Ele diz: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Porque o que sai da tua boca é o que manifesta quem você é. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então você quer ver uma pessoa quem ele é no momento da aflição? Se sai uma palavra torpe, se sai uma agressividade, então ele é o que saiu da boca dele. Exatamente aquilo. A essência dele é essa. Amós capítulo 5, quando Deus vai, em todo capítulo, o Senhor vai falar da maldade do povo, da maneira como Deus reprovava o pecado do povo, como eles oprimiam os necessitados, como eles cometiam injustiças com os demais. E o Senhor diz assim: afasta de mim o intrépido dos teus cânticos, porque não ouvirei as tuas melodias, as melodias dos teus instrumentos, eu não as ouvirei. Está pensando que Deus se impressiona com os nossos cânticos? Está pensando que Deus se impressiona com o culto? Ainda tem muita gente que quando imagina que vai um culto, ele imagina apenas em um self-service. Que ele vai numa igreja para se servir. Então ele está sentado e ele avalia como foram os cânticos, como foi a liturgia, foi animada? Como é que foi a pregação? Culto significa você veio para cultuar, você veio para adorar, você veio para orar, você veio para interagir com Deus, você veio para cultuar. Você não veio para um cinema, você não veio para um teatro, você veio para cultuar. E culto quer dizer relacionamento com Deus. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. Eu glorifico a Deus e Deus enche o meu coração com a sua presença, falando ao meu coração. Oh, irmãos queridos, Deus não se impressiona com o nosso louvor, Deus não se impressiona com os cultos, que podem até fazer muitas pessoas saírem todo arrepiado do culto. Deus não se impressiona com nada disso. O que Deus quer é o seu coração. Bem-aventurados os limpos de coração. Deus não está preocupado com o exterior. Hoje nós vivemos um tempo em que o evangelicalismo brasileiro, ele se preocupa muito mais em atrair o público com shows pirotécnicos, né? Com pastores que têm uma boa retórica, que se utilizam de todos os argumentos para sensibilizar, para mexer com as suas emoções. E eu quero dizer para você que a única coisa que pode mexer com as suas emoções é a palavra de Deus. Qualquer pastor que use qualquer outro recurso, senão unicamente a palavra de Deus, esse pastor é enganoso. Ele está prestando um culto a Ele. O centro é Ele. E no culto, o centro é Deus. O nosso culto é cristocêntrico. Quem vai ser glorificado é Deus. Quem é adorado é Deus. Ele é o sentido de nós estarmos aqui. Cristo. Apenas Cristo. Tem gente que quer estar na igreja apenas se deleitar, né? Se regozijar, sair todo arrepiado, sair motivado, né? Esses cultos coach, você sai motivado, sai a 1000 por hora. Ô, segunda-feira, amanhã, vamos entrar com tudo, batalhar. O culto não diz respeito a isso. O culto não é para motivar você. O culto é você prestando a Deus. Deus não está no céu, irmãos, mais ou menos assim. Vamos começar? Quem é que vai tocar? Quem canta? Oh, gostei dessa voz. E Deus está lá no céu assim. Gabriel, o que você achou desse? Fantástico, hein? Gabriel, esse, como diz o capixaba, pocou. Não é isso não, filho. Às vezes tem um desafinado ali que está com lágrima nos olhos. E o culto que agrada a Deus é exatamente esse, que ele está prestando com o coração contrito, quebrantado, se derramando na presença de Deus, adorando Deus, como Deus deve ser adorado, com o nosso coração, com nossa força, com o nosso vigor, com a nossa alma.
Irmãos, nós não podemos achar que estamos ludibriando Deus, enganando Deus. Ninguém poderá fazê-lo. O coração é o centro de todas as coisas e é tudo que Deus quer. A Bíblia, quando fala da purificação, ela mostra que a santidade de Deus é o motivo pelo qual nós devemos ser santos. Deus compartilha conosco os seus atributos comunicáveis, conforme falei, e a santidade é um atributo de Deus. Mas Deus compartilhou conosco. Nós não podemos buscar sermos santos por puro legalismo. Uma igreja legalista não é uma igreja que vive verdadeiramente a santidade. Você é santo não porque a sua igreja, santidade para muitos locais é, o que você fez na igreja? A igreja mandou eu cumprir isso, aquilo, eu cumpri tudo. Santo. Não é não, Fê. Não é não. Santo só o poder da palavra e o poder do Deus Espírito Santo. Só quem é lavado no sangue do Cordeiro, quem foi regenerado por Deus, pode ser limpo de coração. Oh, meus amados irmãos, nós precisamos compreender que um coração puro, ele foge não apenas do pecado, mas ele foge também da aparência do pecado. Um coração puro, ele evita determinadas coisas pelas quais a pessoa pode olhar para você e escandalizar o fraco, ou escandalizar o ímpio e ele blasfemar de Deus por sua culpa. Está vendo o crente? Olha o palavrão que ele soltou lá no trabalho. Nós precisamos saber que o coração é o lugar em que Deus quer habitar. Eu quero passar para a segunda palavra que diz limpos de coração. Há 5 tipos de limpeza. Primeira limpeza, a limpeza primitiva. A limpeza primitiva é aquela que somente Deus possui. Abacuque diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. O livro do profeta Isaías, capítulo 6, diz que os serafins voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa pureza primitiva, Deus é eternamente santo. Santo. Mas a pureza criada é a pureza com a qual Deus criou os anjos, Deus criou o homem. Ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus compartilhou conosco esse atributo divino, a sua santidade. A pureza posicional é a terceira pureza. Isto é, a pureza que temos por causa da obra de Cristo em nós. A pureza que temos em virtude da justiça de Cristo em nós. Pureza posicional. A quarta pureza, a pureza chamada prática, isto é, a pureza em que Deus diz: sede santos porque eu sou santo. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Os impuros de coração não verão a Deus, os limpos de coração verão a Deus. Os religiosos não verão a Deus, mas os puros de coração verão a Deus. E por final, a pureza, chamada pureza final. Esta pureza final é a pureza que receberemos no dia da glorificação. Quando Jesus vier em glória, Ele vai transformar o nosso corpo abatido em um corpo semelhante ao dele. E naquele dia, Ele não apenas nos livrará da condenação do pecado, Ele não apenas nos livrará do poder do pecado, mas naquele dia, quando Ele transformar o nosso corpo e nos der um corpo glorificado, nós estaremos para sempre distantes do pecado. Não apenas nós venceremos o pecado por estarmos livres dele, nós estaremos livres para todo sempre, libertos para todo sempre. Nunca mais pecaremos, com o corpo glorificado semelhante ao de Cristo. A palavra que Jesus usa aqui, que Mateus usa para escrever o que Jesus falou, limpos de coração, cataros, e esta palavra, ela era usada em algumas situações. Como, por exemplo, quando você ia podar uma vinha, a palavra cataros, isto é, limpeza, e limpava-se a vinha para que ela pudesse produzir. A palavra cataros era uma palavra também utilizada quando os soldados
haviam medrosos no meio, e aqueles medrosos precisavam de uma limpeza, então aquele exército era limpo, cataros, daqueles soldados medrosos, porque não poderia sair à guerra com medrosos. Esta palavra também era usada quando uma roupa muito suja, ela era alvejada. Deus pode alvejar você, Deus pode limpar você, Deus tem poder para transformar você. Aquilo que é impossível a você, é possível a Deus. Deus é Senhor de todas as coisas. Oh, irmãos, e essa palavra cataros também era utilizada com o trigo, quando você tirava a casca do trigo. É assim que Deus faz conosco. Ele nos limpa. E Ele nos limpa para darmos fruto. Ele nos limpa para sermos bênção na vida de outros. Ele nos limpa para servirmos de alimento para outros que precisam ser resgatados. Nós precisamos de ter um coração puro, porque essa é a vontade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Essa é a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus. Pode ser que você não seja rico, mas Deus quer que você seja santo. Pode ser que você não seja famoso, mas Deus quer que você seja santo. Pode ser que você não tenha saúde, mas Deus quer que você seja santo. Bem-aventurados os limpos de coração. Este é o propósito absoluto de Deus, que nós sejamos santos. Esse é o propósito da nossa eleição. As pessoas, quando querem criticar um reformado, eles dizem que vocês falam de eleição, que já foram eleitos antes da fundação do mundo. Não somos nós que estamos dizendo, não. É a palavra de Deus, filho. É a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, verso 4 diz assim: como também nos elegeu nele, isto é, em Cristo, antes da fundação do mundo. Para que Ele nos elegeu? Para sermos santos e irrepreensíveis. Quem critica os reformados, critica assim: quer dizer que Deus elegeu vocês antes da fundação do mundo, então vocês podem cair na gandaia. Não. Você não entendeu absolutamente nada. Vai ler Bíblia. Larga o analfabetismo. Vai ler Bíblia. Nos elegeu nele para sermos santos. Ele não nos elegeu para viver no mundo, não. Ele te elegeu para ter uma vida santa. Você quer saber se você é um eleito? Se você for santo, você é um eleito. Se não há santidade de Deus em você, provavelmente ainda não se manifestou esta evidência de que você é um eleito. A pureza é o projeto de Deus em nossa redenção. Deus não nos salvou no pecado, Deus nos salvou do pecado. Deus, através da morte vicária de Cristo, Ele não apenas nos livra da ira vindoura, Ele também nos livra do poder do pecado. Sede santos, porque eu sou santo. Se o nosso coração não for puro, irmãos queridos, diante de Deus, não adianta, nós prestaremos um culto impuro. Se o nosso coração não for puro, nós prestaremos louvores que cheiram mal às narinas de Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se não tivermos um coração puro, não podemos contemplar a Deus. Não valeu de nada você ter vindo à igreja. Não valeu de nada, você enganou a você mesmo. Foi e voltou, saiu, entrou. E alguém pode dizer assim, mas ninguém sabe do que eu estou fazendo. Não importa. O que Deus quer é limpeza no seu coração. Eu creio que hoje é um dia glorioso, poderoso, maravilhoso, em que Deus pode limpar o nosso coração, em que Deus pode regenerar pessoas, transformar pessoas e operar santidade na vida das pessoas. Ter um coração puro, alguém pode imaginar, mas como? Como se o nosso coração ele é tendencioso a tudo aquilo que é uma afronta à santidade de Deus? Como ter um coração puro? A Bíblia ensina. Jesus orando na oração sacerdotal, João capítulo 17, Jesus orando dizendo: meu Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer ser santo? Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Sabe por que você não consegue vencer o pecado? Porque você não lê a palavra. Jesus disse: meu Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é a maneira pela qual Deus operacionaliza em nós a sua santidade? Através da palavra. Leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra, e você será um homem santo, uma mulher santa. O fato é, queridos, que muitos, eles apenas têm um culto, e eles vão naquele culto achando que o problema está resolvido. Seus problemas se acabaram. Não, se acabaram não. Acabou você se achar que um culto vai resolver tudo. Você tem que ter vida devocional, irmão. Tem que ter momento de oração. O Salmo 119, verso 9 diz: como purificará o jovem, o mancebo, o seu caminho?
E a resposta vem de Deus, observando conforme a tua palavra. Tem adolescentes aqui? Quer ser santo? Observe a palavra, estude a palavra. Tem jovens aqui? Juvenis aqui? Como o mancebo purificará o seu caminho? Conforme a sua palavra, observando a palavra. A Bíblia apresenta a palavra como espelho. Quando você lê a Bíblia te lê. Quando você olha para a Bíblia, você vai enxergar aquilo que o pecado fez na sua vida. A Bíblia é como espelho. E quando nós lemos a Bíblia passa a nos ler. E nós passamos a enxergar coisas que outrora não enxergávamos. A Bíblia também é água que limpa, porque além de enxergar, Deus vai te limpar. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Jesus lavou os pés dos discípulos e Pedro disse, não, Senhor, de modo algum, o Senhor não vai lavar meus pés. Era um trabalho de escravo. E Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. E aí Pedro, que era 8 mil, não é nem 8.800, então lava o corpo todo. Senhor, não, o corpo todo já tá lavado, Pedro. Só precisa dos pés. Quem é crente já foi regenerado, mas você não vive no pecado, mas você peca. Então o pé tem que ser lavado. E o poder do sangue de Jesus é a vitória do crente. A Bíblia nos garante, meus queridos irmãos, que nós precisamos nos banhar nas águas do Espírito, nas águas do arrependimento. Lembram-se quando Pedro nega o Senhor, a Bíblia diz que ele sai e ele chora amargamente. E no original diz que ele botou para fora águas sujas. E ele chorou. Ele achou que não tinha mais jeito para ele. Mas Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Se hoje você chorar pelo seu pecado, o Espírito Santo entra no seu coração, transborda o seu coração, muda o seu coração, limpa o seu coração e fará você viver em novidade de vida. Irmãos, não basta ser religioso, não basta ter uma placa na igreja e dizer eu pertenço à igreja tal. Isso não é suficiente para você entrar no céu. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O livro de Apocalipse diz que na Nova Jerusalém não entrará nada imundo entrará na Nova Jerusalém, nada imundo, nada de imundície entrará lá. O fato é, meus amados irmãos, que esta noite, além de você saber que Deus te limpa pela palavra, é necessário você se banhar também nas águas do arrependimento. Quando Maria Madalena chegou diante do Senhor Jesus, ela foi reprovada pelos que estavam à volta, mas ela se dobrou diante dele e regava os seus pés com lágrimas e enxugava com seus cabelos. E o Senhor a aceitou. Não há ninguém que esteja chafurdado na lama mais profunda, no mais profundo poço, que Deus não possa salvá-lo. O amor de Deus resgata pecadores. O amor de Deus limpa corações. E você se banhar nas águas do arrependimento, Deus operacionalizar em você o querer maravilhoso dEle. Oh, irmãos, o fato é que em alguns momentos da nossa vida o pecado nos assedia tenazmente, nos acusa, nos atormenta. Que maneira nós podemos vencer? Já disse pela palavra, já disse banhando-se nas águas do arrependimento, mas compreendendo o que a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não haverá nenhuma injustiça que Ele não possa purificar-nos. Não há nada que Ele não possa purificar. Não há ninguém que seja impossível de ser mudado por Deus. As pessoas mais improváveis foram transformadas por Ele. E os religiosos foram reprovados exatamente pela hipocrisia de seus corações. Então não seja religioso, caia aos pés dele em lágrimas como Maria Madalena, chore amargamente como Pedro, caia aos pés dele, clamando por misericórdia, implorando que ele mude você, que ele transforme você. Lembram-se de Davi quando pecou? Ele escreve um salmo e quando ele vive aquele momento de um coração terrível e de uma prática, de um crime e de um adultério, Davi ora a Deus. Ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação.
não me lances fora da tua presença. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Você pode fazer essa oração comigo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi se utiliza de um verbo que é um verbo de propriedade exclusiva de Deus. Porque quando Davi ora dizendo, cria em mim, ele usa no verbo criar a palavra hebraica bará. E esta palavra está lá no início, no primeiro versículo da Bíblia. Bereshit bara Elohim, et hashamai vet yaretz. No princípio criou Deus. Criar ali significa criar do nada. Davi ora dizendo, cria Deus, cria do nada. Porque o coração que eu tenho nem para reforma serve. Não adianta nem botar para fazer lanternagem, não serve mais para nada. Então cria do nada. Cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Irmãos queridos, eu rogo que o Espírito Santo faça isso em nós. Que crie corações puros nessa noite. Que transforme corações de pedra em corações de carne, sensíveis à obra do Espírito Santo. Tito diz, 3,15, Ele nos salvou mediante a lavagem regeneradora do Espírito Santo. É assim que Deus faz conosco. Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos transforma. É maravilhoso nós sabemos que Deus conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe quem nós somos. Nós não podemos enganá-lo. E eu quero encerrar com a promessa gloriosa. Eu falei sobre o que é o coração, o que é a limpeza, e agora vamos à promessa. Terceiro ponto, para encerrarmos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Não há promessa mais gloriosa do que essa. Esse é o motivo de nós estarmos aqui, ver a Deus. A esperança de um dia estarmos para sempre com Ele na eternidade. E nós vemos a Deus de que maneira? O salmista diz, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus em todas as coisas, eu vejo a presença de Deus na obra criada. Eu glorifico a Deus por isso. Nós vemos a Deus na providência, quantas vezes Ele operou na sua vida, quantas vezes você estava em lágrimas, Ele socorreu você. Nós vemos a Deus no seu sublime ato de amor, quando Ele envia o Filho dEle para morrer naquela cruz. Eu olho para a cruz, eu vejo Deus. Eu olho para mim e vejo o sustento dEle, eu vejo Deus. Mas ainda nós veremos Deus em uma visão beatificadora, gloriosa, singular, apoteótica, quando Ele transformar o nosso corpo abatido em um corpo semelhante ao dEle. A Bíblia diz que nós o veremos como Ele é, e como Ele é, nós também seremos. Essa é uma promessa gloriosa, uma promessa de consolo nas nossas aflições. Eu lembro que Jó, no momento de aflição, de angústia, ele diz, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravados no livro, e com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Alguém pode imaginar o que Jó quer tanto esculpir na rocha? O que Jó quer que fique para sempre? E ele continua dizendo, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda na minha carne, eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, não outros, mas os meus olhos ainda o contemplarão. Nós queremos ver a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Que cena gloriosa, queridos, a cena que o apóstolo João viveu, quando foi arrebatado na ilha de Patmos e caiu aos pés do Salvador. Os seus olhos eram como chamas de fogo, o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, ele estava vestido com vestes talares, com um cinto de ouro, na sua mão ele tinha as estrelas, 7 estrelas. As mãos dele não estavam encolhidas nem presas no madeiro, estão soltas para abençoar o crente. E quando João viu aquela cena gloriosa, ele caiu aos pés do Senhor como morto, e o Senhor colocou a destra sobre ele, dizendo, não temas, João,
Eu sou o primeiro e o último, o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Não temas, igreja, Ele venceu, Ele é o nosso Salvador, Ele pode limpar você, Ele pode colocar no seu coração a esperança. Nós veremos a Deus, veremos a Deus. E eu quero encerrar, queridos, dizendo que todas as vezes que aparições de Deus no Antigo Testamento, as pessoas que viveram essa experiência, chamada teofania, elas caíam como mortos. Eles achavam, vou morrer. Eu vi a Deus. Porque esse corpo nosso não consegue, não está preparado para vê-lo. Mas um dia nós receberemos um corpo semelhante ao dele. E aí sim o veremos como ele é. Exatamente como ele é. Quando o apóstolo João, ele é arrebatado na ilha de Patmos, em um momento em que todos achavam, acabou para João. E ele ouve uma voz dizendo, sobe cá, João. Quando ele subiu, ele viu o Senhor assentado no trono. E ele descreve dessa maneira, o aspecto dele é semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris. Ele começa a descrever que cena gloriosa, que Deus poderoso é esse. E um dia nós estaremos para sempre na presença dele. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele escreve mais dizendo, porque eu estou certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Hoje aflição, amanhã glória. Hoje luta, amanhã aos pés do Salvador, vendo-o como ele é. Como ele é. Eu quero encerrar trazendo à vossa memória a experiência de um dos pastores que no século passado mais influenciou a igreja, Dr. Martin Lloyd Jones. Médico da Coroa Real. Aos 27 anos, ele foi chamado para o ministério. Ele abandona o fato de ser médico dos reis. E esse homem, aos 81 anos, ele foi acometido de um câncer, vinha lutando com câncer, e já estava muito debilitado, mas o seu rosto ainda brilhava. Ele tinha uma certeza no seu coração. Na véspera da sua partida, ele reuniu toda a sua família, e reunindo todos, ele disse, não orem mais pela minha cura, não me detenham da glória. E assim, Dr. Martin Lloyd Jones partiu para o Senhor. O grande evangelista, Moody, século XIX, no momento final da sua vida, esse homem levou aproximados 500 mil pessoas a Cristo. E no momento da sua partida, ele diz, afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Que alegria, que prazer os salvos têm. Veremos o Senhor face a face. Nós precisamos desesperadamente da graça de Deus, irmãos. Eu quero encerrar aqui. Precisamos desesperadamente da graça de Deus, porque se depender de nós, nenhum de nós tem um coração puro, mas Deus pode realizar esta obra salvífica, gloriosa, poderosa. Deus pode operar em cada um de nós, e eu quero me unir a você, porque ninguém pode tirar a impureza do seu coração, mas o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus tem poder para resgatar pecadores, para transformá-los e fazer destes novas criaturas em Cristo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque os limpos de coração verão a Deus, cearão nesta noite em brados de aleluia e de glória, estarão para todos sempre na expectativa daquele grande e glorioso dia, quando ouviremos da parte do nosso Deus, vinde benditos de meu Pai, e possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do vosso Senhor. Que dia glorioso, irmãos. Esse dia se aproxima. Esse dia se aproxima.
Eu louvo a Deus, porque os fatos se precipitam de forma muito intensa nos nossos dias. Injustiças, crescimento de ideologias malignas, o mundo sendo cercado por opressores, mas esses são apenas sinais. É como a pavimentação da estrada, que trará o anticristo. E quando ele se manifestar, Jesus Cristo virá em glória, e com o sopro da sua boca, ele vai derrotar todos os seus inimigos. Deus abençoe.